Fala pessoal, está começando o nosso podcast Tijolo por Tijolo, nosso encontro mensal aqui para falar sobre a indústria de fundos imobiliários. Eu sou Wellington Lourenço e estou com o Renato Chanes do nosso time de research. Renato, tudo bem? Tudo bem, Well? Tudo bem, pessoal? E que mês, né? Que mês foi esse? Esse mês de outubro, né? Outubro não, novembro. Me confundindo aqui. Mês de novembro foi bastante desafiador, né, para o IFIX. Mês de outubro já tinha sido um mês ruim. Isso que eu ia falar, né? Novembro foi a mesma coisa. Foi um mês só piorado. Talvez, pior. Então, comentar um pouco sobre esse mês de novembro, que foi um mês, basicamente, a gente passou desde o começo do mês esperando o pacote fiscal, tivemos algumas agendas e encerramos o mês bastante pesado ali pro IFIX, né? Acho que já colocou todo o contexto, né? Quem está acompanhando da gente em casa sabe o que aconteceu ao longo do mês. Não vou chover no molhado, não quero correr o risco de ser repetitivo, mas para quem acompanha minimamente a programação de mercado, o que está acontecendo, sabe que houve uma grande expectativa em relação ao pacote de gastos, que por hora é conhecido, mas ainda não aprovado. E tudo isso foi trazendo uma percepção de risco crescente, e a gente já falou aqui mais de uma vez, né? Uhum. Qual que é a arma, entre aspas, né, do investidor para mostrar alguma resistência ou alguma insatisfação com o ambiente? Ele passa a exigir mais prêmios. Como que você exige mais prêmios? Você começa a comprar DI, né? Você começa a puxar ali na taxa de juros. Uhum. E os instrumentos, né, os derivativos de taxa de juros avançaram bastante. Ao longo de todo o mês, a gente começou a ver uma precificação de Selic terminal, em alguns momentos, dando acima de 15%. Né? Hoje, inclusive, quando a gente grava esse podcast, é um dia depois da decisão do Copom, né, que o Copom elevou a Selic para 12,25%, já, em tese, contratando mais dois cortes, ou seja, levando a 14,25%. O mercado já estava pensando nisso antes, né? Já estava colocando 15% na conta. Né? E tudo isso eu nem vou repetir o quanto a gente já repetiu isso, né? Isso tem um efeito inverso sobre os ativos de risco, né? O mercado como um todo teve um desempenho bem fraco no mês de novembro, né? O Ibovespa, por exemplo, caiu 3,12%, o IFIX caiu 2,11%. Só que nos primeiros dias de novembro, né? Na verdade, nos primeiros dias de dezembro, né? Esse comecinho de mês, foram piores, né? Ainda essa incerteza ela cresceu. E aí, quando a gente pega o período de aferição da nossa carteira, lembrando que, como referência aqui, a gente sempre usa quinto útil a quinto dia útil, né? A nossa carteira começou no dia 7 de novembro do mês passado, de 7 de novembro, né? E terminou no dia 6 de dezembro. Nesse período, o IFIX caiu 5,22%. Ou seja, no mês ele cai 3,12% e no nosso período, 5,22%. Ou seja, na primeira semana do mês ele caiu mais 2%. Quase dobrou, né? A queda. Quase dobrou, em apenas 5 dias. O nosso portfólio também performou de forma negativa, mas melhor do que o índice. Nós caímos 3,95% e isso aqui acho que dá para atribuir em grande medida a seletividade. A gente tem cada vez mais priorizado os fundos de papel dentro da composição da nossa carteira. Só que mesmo os fundos de papel tem sofrido, né? E aí acho que talvez seja a grande indagação do cliente, né? Inclusive, se a gente olhar, né, dentro dos componentes da nossa carteira, Renato, não teve um ativo que não sofreu nesse mês de novembro, né? Inclusive, os principais pesos negativos vieram dos fundos de papel. Então, de fato, traz acho que uma dúvida para o investidor desse momento, né? O que fazer. Você olha para outras alternativas de investimento, principalmente na renda fixa, continuando muito atrativos, né? E agora, né, se consolidando esse movimento de alta de juros, ainda mais atrativos. Aquela comparação que a gente costuma fazer com a NTNB, continuando a mostrar um spread extremamente interessante para os fundos imobiliários, mas é óbvio que o investidor fica fazendo aquela conta de custo de oportunidade, né? Vou assumir o risco e ir para um fundo imobiliário, ou fico na renda fixa pagando o IPCA mais 7. Lembrando que quando a gente está falando dos fundos imobiliários, a gente está vendo um IPCA mais de 2 dígitos, né? Na casa aqui de IPCA mais 12 na nossa conta aqui, considerando que o spread entre a NTNB e o IFIX e a NTNB, ele está mais próximo a 4,5, 5, que é, inclusive, bem acima da média histórica. Na média histórica, ela costuma rodar entre 3 e 3,5, né, pontos percentuais acima do prêmio da NTNB. O IFIX, nesse momento, rodando
bem acima. Então, esse momento ele traz essa divergência de opinião e tem sido essa discussão que a gente tem tido quase que diariamente com os investidores quando a gente faz, né, as conversas aqui com os nossos times comerciais. A gente tem tido, né, essa discussão. É o momento, o que eu devo fazer? Porque, de fato, essa dúvida ela paira em virtude do quão prejudicial esse cenário de taxa de juros ele é para essa classe de ativo. Eu sei que quem está em casa muito provavelmente está com uma dúvida, né? Poxa, eu tenho um fundo aqui que tem ativos financeiros. Então, em tese, ele deveria estar sendo beneficiado por esse cenário. Por que não está sendo? E eu confesso que eu, depois, mesmo com muitos anos de mercado, ainda tenho uma certa dúvida de explicar o porquê que isso está acontecendo, né? Não é... Tecnicamente falando, não deveria estar acontecendo na magnitude que está acontecendo, né? O mercado inteiro sofrendo. Conversamos com gestores, conversamos com muita gente experiente de mercado e também não entendendo exatamente o que acontece. Acho que tem 2 fatores aqui que dá para explicar. Um deveria explicar uma queda pequena, o outro deveria explicar a maior parte da queda, né? Vamos para a parte técnica, né? O que realmente gera valor ou destrói valor. Uhum. Marcação a mercado, né? Então, um título ele é emitido no valor de face dele, ele é emitido a uma determinada taxa. Vamos supor, um título foi emitido usar exemplo mais fácil, né? Foi emitido a taxa de 10% ao ano. Se a Selic vai a 11, o seu título paga menos do que a economia, eu tenho que fazer um ajuste para ele equiparar a taxa do mercado. Então, eu pago menos nele para que ele, no final das contas, ele me pague exatamente a mesma coisa que a economia está pagando. Isso é normal de entender. Os fundos, eles têm emissões que foram feitas ao longo do tempo. Não são todas as emissões que estão sendo agora, né? Dentro da carteira de um fundo de papel, tem diversos CRIs, diversos instrumentos que foram emitidos ao longo do tempo. Inclusive, muito pelo contrário, o momento não tem sido de novas emissões. Exato. Né? Então, tem muita taxa ali diferente das taxas atuais. Então, tem essa questão do ajuste a mercado. A taxa vem subindo, o mercado vai pagando menos para equiparar uma taxa a outra, né? No final do dia, para ficar net. Né? É a mesma coisa que você comprar o título público com um pouquinho de prêmio, obviamente. Essa é a parte técnica que deveria ser respeitada, de fato, deveria cair, mas não na magnitude que tem acontecido. A percepção que a gente tem quando conversa com outros investidores e principalmente gestores é que aí é uma questão de precificação. E aí é subótimo, né? Esse aqui acho que já é uma crítica que a gente já fez e faz ao mercado, né? Infelizmente. Ainda é um mercado um pouco maduro, o mercado de fundos imobiliários. E a liquidez, nesse caso, faz muita diferença. Faz muita diferença. Lembremos sempre que os fundos que nós cobrimos, né, os fundos que nós recomendamos, não é raro terem patrimônios acima de 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões de reais. Só que, por outro lado, a negociação média diária é de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões quando é muito. Sim. Né? Então, reparem que mais ou menos 0,5% da carteira, às vezes menos de 0,5% da carteira, está precificando a carteira inteira. Então, é subótimo, né? Você tem pouca gente marcando um patrimônio inteiro. Então, você começa a ter essas inconsistências, sim. Isso não tem muito o que fazer, né? Análise nenhuma vai falar se está caro ou barato, né? De fato, está barato. Mas isso é um comportamento humano. É viés de manada, tem N fatores que você pode explicar. Nossa percepção é que esses valores eles têm de se ajustar, né? Mas talvez não no curto prazo, talvez não de imediato. Precisamos talvez de algum gatilho, né? Um avanço da pauta fiscal, alguma coisa que aconteça aqui no país. Eu iria até mais longe, tá, Renato? Porque a gente sabe que esta é uma classe de ativo que tem uma correlação muito próxima, que é direta com o comportamento dos juros à vista, né? A gente fala muito dos juros futuro para a precificação dos fundos imobiliários, mas é uma indústria que costuma andar alinhada aos juros à vista, que nesse momento, como você disse, ontem à noite voltou a subir 1 ponto percentual, praticamente com o Copom dando mais 2 pontos percentuais nas próximas 2 reuniões, ou seja, a gente iria até março do ano que vem, com pelo menos a Selic chegando a 14,25. Então, se o à vista é essa leitura que o investidor está fazendo, fica muito difícil a gente, né, esperar que a classe ela tenha um comportamento mais positivo nesse intervalo. Inclusive, as conversas que a gente tem tido com os clientes me parece que talvez o vale ainda não chegou para os fundos imobiliários, apesar desse nível de preço ser extremamente atrativo, né, em termos de matematicamente olhando, estão muito descontados e parece oportuno comprar nesses níveis de preço, mas talvez a gente não chegou ainda no vale em virtude desse contexto macro, desse contexto de que os juros eles ainda vão continuar subindo. Vamos fazer uma pausa aqui, né? Porque
Talvez quem esteja ouvindo aqui esses primeiros minutos pode achar que a gente está negativo, né? Sim, sim. E na verdade nós não estamos negativos, nós estamos sendo pragmáticos. De fato, não é o melhor ambiente para a precificação dos ativos, mas isso não quer dizer que não tem oportunidades, muito pelo contrário. E justamente por conta dessas oportunidades que vêm surgindo, nós sentamos, né, eu, Wellington e a Larissa, que cobrimos aqui os fundos imobiliários na Ágora, e entendemos que precisávamos nos flexibilizar e nos atualizarmos, né? Os tempos passam, as convicções também passam, né? Por muito tempo a gente teve uma preferência clara por tijolos. Uhum. E eu ainda continuo achando que o real valor da indústria está no tijolo. Só que não adianta dar murro em ponta de faca, né? Não é ali que o mercado está olhando nesse momento. Então, ao longo desse mês, né, a gente sentou e nos reunimos com gestores, sentamos, fizemos contas e mais contas, e acabamos por optar por fazer uma mudança bem grande na nossa cobertura, né? E aí, queria que você comentasse para o pessoal que está em casa, porque essas mudanças também deram origem às mudanças da nossa carteira, né? Exatamente. O que a gente vai recomendar daqui para frente. Mas fala um pouquinho o que a gente fez ao longo desse mês, porque foi bastante coisa. Vamos lá. Basicamente, a gente fez uma grande reformulação na nossa cobertura, né? A gente tinha o acompanhamento de 29 fundos imobiliários e a carteira recomendada era estruturada em cima desses 29 fundos, mas a gente sentia que tinha teses ali que o mercado tem dado menos relevância, né, considerando como a indústria tem crescido, o formato que a indústria tem crescido. O que eu quero dizer com isso? A gente tem notado que o investidor está muito mais propenso a olhar teses que trazem um grau maior de diversificação dentro do portfólio do que teses que você tem uma concentração de um único ativo, nos chamados monoativos. Em alguns casos, monoativo e monoinquilino, que é uma concentração ainda maior, né? Então, considerando que a indústria está olhando cada vez menos para esse tipo de produto, para os fundos imobiliários com esta característica. E também, pensando que a gente precisava ampliar esse leque e olhar para o que é mais relevante para a indústria de fundos imobiliários neste momento. Então, a gente saiu de 29 fundos, reduzimos alguns fundos que a gente entende que nesse momento não faz mais sentido esse acompanhamento por conta dessa mudança de perfil, né, do investidor olhando menos para esses ativos. Mas essa redução, Renato, né, ela permitiu com que a gente ampliasse de maneira significativa o portfólio. E aí a gente chegou agora para 42 fundos imobiliários de acompanhamento. Essa é a nossa nova cobertura para a gente seguir daqui em diante. E com esses 42 fundos a gente passa a cobrir praticamente 75% do IFIX, seja em peso no índice dentro do índice ou em valor de mercado. Então, isso nos traz, né, um dinamismo para os ajustes na nossa estratégia de alocação, na nossa carteira recomendada, que a gente tem, que é muito maior do que a gente tinha até então. Então, essa reestruturação ela nos permitiu trazer esse dinamismo, e daqui a pouco a gente comenta um pouco dessas trocas, mas junto com essas mudanças aqui na cobertura, né, de ampliação do número de ativos, e inclusive para os fundos de papel que a gente tinha, era bem pontual e foi onde a gente ampliou de maneira mais significativa, a gente passa a ter aqui, né, um leque bem extenso de alternativas, trazendo também 2 hedge funds. A gente cobria 2 FOFs, agora a gente tem 2 hedge funds também dentro dessa cobertura, e fizemos alguns ajustes pontuais nos fundos de tijolo. Acompanhando, né, essa reestruturação, a gente também apresentou no nosso relatório deste mês, né, um preço-alvo para o IFIX. Então você comentou, né, sobre não estar otimista, mas se a gente olhar para o número, matematicamente a gente vê, né, um upside interessante aqui para o IFIX. A gente precifica, né, que se a indústria caminhar para o que a gente entende ser o justo, né, para os fundos imobiliários, o IFIX deveria valer até o final do ano que vem 3.800 pontos. E esses 3.800 pontos eu acho que é bastante conservador, tá, pessoal? A premissa básica é essencialmente os fundos convergirem para o valor patrimonial. Exatamente. Nenhuma coisa muito além disso. O simples fato da indústria caminhar para o seu valor patrimonial. E lembrando que a maior parte do FIX hoje é papel, então ele deveria negociar em patrimonial, chegaria nesse 3.800. Né? Então, realmente, não acho que é um número muito fora da realidade. Vai chegar? Esperamos que sim, né? Mas depende também de variáveis exógenas, que é a questão macro. Né? Se o juro começar a abrir mais, aí de fato você tem que reprecificar o valor patrimonial dos ativos. Né? Mas boa parte dos valores patrimoniais que estão vindo à tona nesse momento já foram tirados com a Selic no final do ano passado, nesse final de ano já, com níveis de DI ali no 13%, 14%. Então, o patrimonial hoje ele parece bastante ajustado com a realidade. Né? Então, é plausível sim. Não é um número
alheio, né? Se estivéssemos, por exemplo, com a Selic a 2%, com perspectiva de alta, aí talvez realmente não faz sentido você convergir para o patrimonial, porque esse patrimonial está distorcido. Mas no cenário que o cálculo do patrimonial nesse ano está sendo feito com um DI futuro perto de 15, perto de 14, acho que faz todo sentido. É uma premissa muito básica. Não, e considerando isso, né, então a gente trouxe essa projeção agora para o IFIX dentro do nosso relatório mensal e com as mudanças, então a gente já trouxe algumas novidades na carteira recomendada, né? Então, neste mês em específico, a gente reduziu ali, reduziu não, né? Na verdade a gente retirou o Pátria Recebíveis Imobiliários, né, que era o HGCR, que era o nosso maior peso Sim. em fundos de papel, e o REC Recebíveis Imobiliários, o REC R11, que eram as duas composições de fundo de papel dentro da nossa carteira. A gente trocou, trouxe VEX Juros Real, daqui a pouco a gente fala um pouco sobre a tese, mas o VCJR11, e também, né, no lugar do REC, a gente trouxe o RBR Rendimento High Grade, né, o RBRR11. Além desses movimentos, a gente sai do CAFOF 11, que era o FOF que a gente tinha dentro da cobertura, mas trocamos um veículo da própria Kinea. Então sai, né, o Kinea, fundos da Kinea, e entra o Hedge Fund, o Kinea Hedge Fund, o KNHF, porque na nossa leitura, aqui você tem mais dinamismo, né? Vimos em alguns momentos deste ano, inclusive fazer uma analogia com os shoppings, em alguns momentos os fundos imobiliários de shopping mais caros que os shoppings listados, por exemplo. Né? Se olhasse para cap rate, né, que é um indicador que a gente gosta de olhar, que basicamente é a comparação do faturamento do shopping face ao valor de mercado dele, em alguns momentos a gente viu os fundos listados mais interessantes em termos de preço quando comparado com os fundos de shoppings. E um hedge fund, ele pode, inclusive, chegar até a decidir comprar ações. Então, sim, traz um dinamismo, desde que seja do mercado imobiliário, né? Então, sim, ele tem a característica de focar no mercado imobiliário, mas ele tem esse dinamismo. Então, a gente trocou o CAFOF pelo KNHF e, por fim, na troca, Renato, uma troca aqui tática setorial, saímos, né, do Pátria Log, o HGLG11, que era nosso fundo de logística dentro do fundo, trazendo o VBI logístico, né, o LVBI11, que passa a ser, inclusive, a nossa preferência em logística hoje. Inclusive, irmão, né? Daqui, quase todo mundo suspeita que em algum tempo vai haver uma fusão entre eles, né? Lembrando que os dois agora são Pátria, né? A VBI é Pátria, o antigo Credit Suisse virou Pátria, né? Então, pode acontecer do HGLG e o VBI em algum momento se juntarem, né? Mas isso é conversa que os gestores já estão recebendo um monte de indagação. Nós mesmos já fizeram, mas não entra aqui na pauta. Mas... Opa, só um detalhe, desculpa te interromper. Mas esqueci de um detalhe. A gente acrescentou também uma parcelinha em shoppings. Sim, sim. Neste mês a gente incluiu o XP Malls, o XPML11 também na carteira. Então ele passa a compor, né, a parcela de shoppings do portfólio junto com o HGBS, né, o Red Brasil Shoppings que a gente já tinha. Exato. Com essas mudanças fica bem claro que 45% da carteira, né, os dois fundos de papel e o hedge fund, estão em papel. Né? Estão realmente indexados esse avanço da taxa de juros, que é onde a gente acha que tem valor imediato para ser extraído. Né? Essa correção deveria ser ajustada mais rapidamente. A correção dos tijolos, por mais que eu acho que é mais severa, né, você tem mais espaço para fechar patrimonial, ou pelo menos algum ganho relacionado a uma discrepância, né, o que está acontecendo na economia real e o que está acontecendo na bolsa, ali está valor, mas vai depender de alguns gatilhos, que não necessariamente vai acontecer em dezembro, muito menos em janeiro. Né? São épocas mais mortas. Então, a gente entende que isso aqui vai funcionar. Né? Pelo menos esses primeiros dias de dezembro aqui, desde que a gente lançou a carteira, a gente está fechando o gap pro IFIX. Né? Então, isso aqui acho que é um pré-julgamento do que pode acontecer ao longo do mês. Né? Obviamente, a gente tem que acompanhar todos os dias. Um ponto curioso é que com essas mudanças, note que, para quem acompanha nosso relatório, inclusive, a gente está com o relatório aqui na mão, mas para quem está em casa, por favor, acesse o Agora Insights, lá nós disponibilizamos o relatório completo para vocês terem mais detalhamentos, né, do que a gente está falando, do que a gente está recomendando. Né? Mas para quem está acompanhando o relatório, vai perceber que a gente aumentou o risco da carteira. Né? Olha que curioso, a gente aumenta a parcela de papéis, principalmente papéis high grade, né, que tem uma nota alta de crédito, e o risco da carteira aumenta. Pera lá que não é bem assim. Né? Por quê? A gente mede o risco da carteira pelo beta. Né? O beta é uma variável ex ante, né? Ou seja, eu olho para o passado. Né? E o mês passado ainda não pegou a volatilidade desse mês. Né? O mês de outubro ele já começou a ser ruim,
mas não foi tão ruim quanto novembro. Então, olhando os últimos 12 meses, né? Olhando outubro, 12 meses anteriores, a volatilidade não foi tão intensa quanto olhar novembro, os 12 meses anteriores. Então, a gente teve um crescimento da volatilidade. E esse aumento da volatilidade acabou se refletindo no beta maior. Então, nos próximos meses, é natural que esse beta vá caindo por osmose. Mesmo mantendo a mesma carteira, se eu não mudar nada, a tendência é que esse beta vá caindo para perto de 1 ou para baixo de 1. Né? Porque como a gente está com uma composição comparável ao IFIX, né, em termos de composição, a tendência é que ele fique muito perto de 1 ou um pouquinho abaixo de 1 por conta da seletividade. Né? A gente escolheu aqui alguns ativos que têm um portfólio mais resiliente. Eu entendo que nós deveríamos ter um beta abaixo de 1. Menor. Mas esse beta maior agora, nesse risco absoluto maior, é meramente uma questão de cronograma, né, de sazonalidade. A gente pegou essa sazonalidade, esse pico de volatilidade, então por conta disso parece que a carteira está mais arriscada. Parece que a Ágora está sendo mais arriscada no momento que deveria ser mais conservadora, mas não é isso. Né? Então acho que isso aqui é um ponto importante da gente salientar. E quanto às mudanças específicas, né, por exemplo, o VECTS, né, o VECTS hoje se torna a nossa top pick no setor, né? Entre os fundos de papel. É um fundo que está pagando quase IPCA mais 10. Né? Está negociando abaixo de patrimonial. E lembrando que, assim, patrimonial, a gente tem muita ressalva em falar somente de patrimonial. Mas quando se trata de fundo de papel, o patrimonial ele é bastante importante. Né? Dado que o ativo que está lá dentro ele é marcado a mercado. Então você consegue ter uma valoração correta em função das taxas de juros, quanto que aquilo vale ou não vale. Está negociando abaixo de patrimonial, tem um portfólio recorrente, tem dividendos recorrentes, então não faz muito sentido, na nossa opinião. Por conta disso, se tornou a nossa principal opção. Depois a RBRR, né, porque é um portfólio high grade também negociando abaixo patrimonial. Né? E aqui foi, só complementando, foi um movimento mesmo tático. Né? O REC, que era a segunda parcela de papel dentro da nossa carteira, ele tem uma característica um pouco mais high yield, e aí foi uma mudança mesmo de perfil de risco. Né? No momento de maior volatilidade, olhar juros subindo, e no momento, né, de maior volatilidade, olhar para quem tem um risco um pouco menor, por isso o high grade da RBR. Exato. E aí a gente manteve bons nomes, né? O KNRI, indiscutível a qualidade do time da Quiné na gestão do portfólio. O Carlos Martins faz um trabalho fantástico ali, né, em equilibrar a parcela que é hora localizada mais em logística, hora mais em corporativa. Eles fazem muito bem isso. Então, assim, Irretocável também está sofrendo por questão de mercado. Não faz sentido, na nossa opinião, em termos de preço. Deveria estar acima do que está agora. O TVRI passa por alguns desafios, a gente sabe, né? Mas justamente por conta desses desafios é que residem as oportunidades, nessa alternância de estratégia, alternância de portfólio. Então, ainda continua. Shopping são os mais resilientes. E o LVBI aqui entrou como uma opcionalidade porque a gente entende que o fundo, em termos de vacância, ele está a zero, porque você tem a RMG ainda dos galpões recentes que eles compraram. Inclusive, eu e o Wellington fomos... Foi em setembro ou agosto, né? A gente foi visitar alguns dos empreendimentos deles, né? Um, inclusive, está alocado para DHL e outro está vazio, né? Em Cajamar. Só que esse fundo de Cajamar, esse empreendimento de Cajamar, ele está vazio, só que está dando receita. Essa receita vai acabar. Então, na medida que aquela área for ocupada, então você vai ter um crescimento, e a gente espera que a receita de aluguel seja maior que a RMG, até porque a região lá é bastante demandada. Então, assim, faz sentido, na nossa opinião, nos expor a esse risco agora, nesse momento, e a gente vê upside. Né? Então, é por conta disso que a gente fez essa alternância entre o HGLG, que parece bem precificado à perfeição, embora eu goste de portfólio, mas parece que o LVBI tem essa opcionalidade justamente dessa RMG que vai acabar. E falando do XPMOLs, né, fazendo essa adição dele no portfólio, era um fundo que a gente queria colocar na carteira faz um tempo. Né? É inegável a qualidade dos ativos que estão ali dentro. Né? Você tem alguns emblemáticos, os chamados trophy assets da indústria. Né? Então você tem Catarina Outlet, Cidade Jardim, Cidade de São Paulo, que são de fato shoppings que costumam performar acima, né, da média da indústria. E aí, dado as condições aqui, com esse cenário mais adverso para os fundos imobiliários, nos níveis de preço atual, abriu espaço para a gente fazer essa adição e a gente aproveitou então a oportunidade para colocar ele na carteira.
Eu acho que aqui a oportunidade... A gente fez uma mudança muito grande, né? Bastante. Não foi um 90 graus, né? A gente não saiu daqui e foi para lá. Mas a gente fez uma mudança bastante importante. Por isso, acho que é legal para quem tá nos acompanhando acessar o relatório, porque tem bastante mudanças. Nos próximos meses, a gente vai aprofundar cada vez mais em cada um dos novos ativos. Mas com essas mudanças, nós entendemos que nós estamos adequados e flexíveis aos desafios iniciais de 2025. Né? Lembrando que o macro está dominando o micro. Isso a gente tem falado tanto para fundo imobiliário quanto para as ações. Né? O ambiente macroeconômico, sobretudo no que diz respeito ao ambiente fiscal, tem prevalecido em relação aos fundamentos. Não adianta ficar batendo no ponta de... a Faria Lima tá barata, tá crescendo ocupação. O fundamento é sólido. O fundamento é sólido, e de fato é. Só que não é isso que está olhando, não é isso que está dando preço. Né? Então, vamos seguir o que está acontecendo no mercado, pelo menos nos próximos meses. E aí depois a gente tenta, na medida que os dados acontecerem, os dados evoluírem ou a situação evoluir, começar de novo a focar em ganhar capital através do tijolo. Mas até lá eu entendo que a renda seja a parcela mais significativa dentro de um portfólio. Então é por isso que para esse mês e muito provavelmente para o próximo mês a gente siga nessa toada, né, Manuel? Exatamente. E está muito alinhado ao IFIX, né? É o peso aqui que a gente comentou, em torno de 40% a 45% em fundo de papel. É exatamente isso, é priorizar a renda em detrimento a esse ganho de capital, porque de fato vai ser dependente, né, dessa melhora no contexto macroeconômico. A gente tem sido bastante pragmático na cobertura. A ideia aqui é entregar valor para o cliente, gerar alfa. E, nesse momento, a gente tem que realmente recolher um pouco, né? Voltar para a casinha, ficar ali naquela parte mais segura. E a gente entende que esses níveis de valuation, né? De preço, com um juro real ali dentro desses fundos, perto de R$10, de 10%, realmente tem que ser fundo de papel. Exatamente. Bom, pessoal, esses são o recado que a gente traz para esse mês de dezembro, já desejando a todos um excelente 2025, que seja um ano próspero. A gente vai seguir por aqui tentando ajustar aqui, né, a estratégia para que a gente tenha um desempenho mais positivo, destacado em 25, mas óbvio que o cenário ele precisa contribuir para isso. Mas esse é o recado, a gente agradece aqui quem nos acompanhou. E até a próxima, né, Renato? Exato. Agradeço quem nos acompanhou ao longo de 2024 como um todo. Espero que vocês estejam conosco em 2025. Deixa aqui embaixo o feedback se você gostou do conteúdo. Se tiver alguma ideia diferente para os nossos relatórios daqui para frente, para as nossas editorias, vai ser um prazer ouvir de vocês. A gente vai ficando por aqui. Obrigado e até o próximo mês, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.